Fala, futuros servidores públicos. Como é que vocês estão, pessoal? E aí, vocês estão bem? Como é que tá a mente, o corpo? Tá bem? Tá tranquilo? Tão motivado? Então é importante você manter motivado nessa caminhada até chegar lá no objetivo final, tá bom? Então vamos estar sempre tentando se motivar. Depois coloca aí nos comentários aí do vídeo como é que vocês estão sentindo, se vocês estão empolgados, se vocês estão cansados. Me dá um feedback aí para eu saber como é que vocês estão. Hoje a gente vai começar o quarto vídeo, nossa quarta videoaula do curso, tá? E é uma aula extremamente importante e que vai estar na prova de previdenciária. Essa aula aqui, ela sempre está lá, sempre, seja do Sebrasp, FCC, FGV, é um assunto que é cobrado em todas as provas de previdenciário, tá? É o que a gente chama aí de Lei Eloy e Chaves. E professor, por que esse assunto é tão importante? Porque é o aniversário da Previdência Social, é comemorado nesta data. Então eu preciso entender como é que funciona, por que escolher essa data e quais as características aqui, as pegadinhas de prova, tá? Já vou colocar aqui uns exercícios no final para a gente já começar a manjar das pegadinhas ali, né? Da puxada de tapete ali das bancas, que as bancas adoram muito esse tema, tá bom? Então, Lei Eloy e Chaves é um assunto que é IPC Master. Importante pra caramba, Master, Ultra, tá? Porque ele vai estar lá na nossa prova. Então, vamos lá. Decreto Legislativo 4682 de 23. Em 24/1 de 23, surge o marco inicial da Previdência Social no Brasil, a Lei Eloy Chaves. Então, olha só, marco inicial da Previdência Social no Brasil. Posicionamento majoritário, ou seja, se tem uma maioria que entende isso e tem uma minoria dizendo outra coisa, tá? Majoritariamente para a maioria, esse é o marco da Previdência no Brasil. Mas tem gente que diz que não. Então, isso aqui é importante para a gente ficar ligado em termos de prova, tá? O deputado federal Eloy Marcondes de Miranda Chaves, a pedido dos trabalhadores ferroviários estaduais, criou para estes a Caixa de Aposentadorias e Pensões, que a gente vai chamar aqui de CAP. Vocês vão ver muito a falar em CAP, CAP, CAP. É essa Caixa de Aposentadorias e Pensões que foi criada. A LEC, como ficou conhecida, previa que cada empresa de estrada de ferro no Brasil deveria criar e custear parcialmente a sua própria CAP em favor de seus trabalhadores. Cada empresa custeava de forma parcial a sua CAP. Então, cada empresa tinha uma CAP. Vamos lá. Além disso, deveria prever quais benefícios seriam concedidos e quais seriam as contribuições das empresas e dos trabalhadores para a respectiva CAP. Tá? Muita atenção. Depois vamos pegar toda essa informação aqui e eu vou abrir ela para a gente ficar ligado o que eu tenho que saber em termos de prova e o que eu não preciso saber ali. Quais são os assuntos? Geralmente as pegadinhas, as cobranças são muito parecidas, pessoal. É sempre em cima das mesmas coisas, tá? Então aqui de cara, o que eu tenho que ficar ligado? É um posicionamento majoritário, tem gente que entende que não. Olha só, era da empresas de estrada de ferro, então não eram todas as empresas, apenas as empresas de estrada de ferro, tá? Cada empresa criava a sua CAP, então eram vários CAPs dentro dessas empresas de estrada de ferro, tá? Com o custeamento ali, o custeio parcial ali da CAP, tá? Então, vamos lá. E que pese a Lei Eloy de Chaves seja considerado o marco da Previdência no Brasil, neste período já existiam outros diplomas legais sobre Previdência, como, por exemplo, o Decreto Legislativo 3724, que tratava sobre seguro obrigatório de acidente do trabalho. A gente até falou nesse decreto lá no vídeo anterior. Se você não lembra, vai lá no vídeo anterior e dá uma olhada. Tá? Além de algumas leis concedendo aposentadorias para certas categorias de trabalhadores, por exemplo, os professores. Como já existiam outras leis que tratavam do tema Previdência, pessoal, existe uma minoria que diz que a Lei Eloy Chaves não pode ser o marco inicial, porque existem leis anteriores a elas que tratavam desse assunto. Tá? Mas para a maioria, pelas características e pelo que foi a lei, o marco inicial da Previdência é a Lei Eloy Chaves. Tá? Por isso, eu tenho que ficar bastante atento a isso. Cuidado que não é um posicionamento unânime. Então, se na prova disser que é um posicionamento unânime, que não tem nenhum tipo de divergência, vai estar fatalmente errado. Tá? Então, vamos lá.
Observações importantes. Agora aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que abrir o que dentro da Lei Eloy Chaves, que é importante, que a gente tem que ficar bem atento. Tá? Geralmente, como eu falei para vocês, as cobranças são muito parecidas. Tá? Chega a ser repetitivo ali a pegadinha, a tentativa de puxada do tapete. Então, a partir de hoje, você não vai errar nunca mais nada relativo à Lei Eloy Chaves. Tá? É um pacto aí que eu tenho com vocês. Tá? Costumo dizer que o aluno, se o aluno não estudar, claro que ele vai errar. Se ele nunca viu isso daqui, ele vai chegar lá na prova e ele não vai saber. Não tem como, né, pessoal? Aí é o que eu costumo dizer, ele vai chorar no quarto escuro. Ele vai lá, erra e depois vai ficar deitado lá na cama dele, lá, olhando pro teto lá, chorando. Já era, tá? Já era, vai passar a noite em claro. Então vamos lá, observações importantes. Ó. 1. A Lei Eloy Chaves é considerada o marco da Previdência Social no Brasil, seu um posicionamento majoritário. A gente já viu que tem uma minoria que entende diferente, porque tinham outras leis anteriores que falavam de Previdência. 2. Eram dos empregadores a responsabilidade pela administração das CAPs. Então aqui o Estado está de fora. O Estado não administrava, não participava de nada. O Estado foi lá e criou a lei. O deputado lá foi lá e lançou a lei para os ferroviários. Tá? E a partir daí a coisa ficou com os empregadores e os trabalhadores. 3. Cabia ao Estado apenas estabelecer, mediante lei, regras de funcionamento das CAPs. Então o Estado vinha com a lei, ditando as regras, cada empresa de estrada de ferro criava ali a sua CAP, tá? E criava as regras, quais são os benefícios que seriam concedidos, quais que não seriam concedidos, tá? E como ficaria ali o custeio dessas CAPs, tá bom? Deu para entender? Então, geralmente as questões vão estar gravitando em cima desses 3 tópicos aqui, tá? Lei Eloy Chaves vai cair na prova de vocês? Vai cair na prova com certeza. Exemplo, INSS. Caiu na prova de 2022? Caiu. Caiu na prova de 2016? Caiu. Caiu na prova de 2012? Caiu. Caiu na prova de 2008? Caiu. Vai cair na prova, seja desse ano de 2025 ou de 2026? Vai cair. Então, é um assunto batido que, pelo grau de importância, ele vai aparecer lá na sua prova e a partir de hoje você vai lá e vai acertar. Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que é feita essas cobranças. Ó, 2022, lá na reaplicação de Guarulhos, da prova do INSS. Ó. A Constituição outorgada por Getúlio Vargas em 1937, conhecida como Constituição Polaca, é considerada o marco do direito previdenciário brasileiro, pois foi ela que consolidou a legislação previdenciária no Brasil. E aí, é isso aí, pessoal? É ela que é o marco da Previdência ou é o que a gente acabou de ver? A denominada Lei Eloy Chaves. Então, o item aqui, ele está o quê, pessoal? Ele está errado, né? Então, o marco da Previdência Social do direito brasileiro é a Lei Eloy Chaves. É a criação das CAPs para os ferroviários. Ó, não esqueçam isso de jeito nenhum, tá? Não admito aqui quem assistiu meus vídeos errar a lei, errar a questão da Lei Eloy Chaves, hein? Essa aí é para passar, é para olhar, rir, dar aquela risada e ó, marcou e foi embora, tá? Vamos para a próxima. 2. Agora lá na prova de 2016, ó. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existente no país uma caixa de aposentadorias e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil? Foi a Lei Eloy Chaves ou tinha outras leis anteriores a ela, que já tratavam de seguridade, que já tratavam de previdência, que já tratavam de alguma coisa relativa a esse tema? E aí, certo ou errado? O que vocês me dizem? Acertou quem marcou o quê? Errado. Ó. Ele não é o primeiro ato normativo. Como eu falei para vocês, esse é um posicionamento majoritário. Mas como existiam leis anteriores que tratavam do assunto, existe uma minoria que entende que ela não pode ser o marco inicial da Previdência. Tá? Vocês estão vendo a importância daqueles 3 tópicos que eu mandei separar? Geralmente vai tudo gravitar ali em cima daqueles 3. Tá? Então na hora da prova ali, atenção máxima. Vamos para a próxima. 2018, STJ na lista judiciária, oficial de justiça avaliador. Então, ó, com relação à organização e aos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue o item a seguir. Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos pelo país. Olha só que interessante, pessoal. A gente viu que a Lei Eloy Chaves, ela cria as CAPs para os ferroviários.
Mas o que aconteceu depois dali, pessoal? As outras categorias de trabalhadores passaram a ver aquilo e falaram, pô, eles têm uma caixa de aposentadorias e pensões, a gente não tem nada. E aí todo mundo passou a correr atrás. E aí teve um boom de CAPs no país. A gente teve CAPs de professor, CAPs de eletricitário, CAPs de comerciário, CAPs de bancário, porque todo mundo passou a querer ter também essa proteção. Tá? Então a primeira CAP é a da Leila Chaves e ela vai fazer um impulsionamento para que surjam diversas outras CAPs para as diversas outras categorias. Tá? Então a gente pode dizer que ela provocou a expansão dos direitos protetivos, porque aí, com o surgimento de novas CAPs, essa proteção ela se espalhou aí para as diversas áreas. Então o item está certo, uma questãozinha muito interessante, né? Muito bom, tá? Para a gente começar a entender como que a coisa foi se espalhando pelo país. Tá vendo como a Lei Eloy Chaves era importante, pessoal? Ela era muito importante. Seguimos, pessoal. Tendo como referência a doutrina e a jurisprudência a respeito da organização e dos princípios do sistema de seguridade social brasileiro, julgue o item a seguir. Então vamos lá. Ó. O período de implantação da Seguridade Social foi marcado, entre outros, pelo advento da Lei Eloy Chaves, que instituiu a Caixa de Aposentadorias e Pensões exclusivamente para os ferroviários. E agora, pessoal? Tem gente aí que diz que quando está a palavra exclusivamente na prova da SESP está errado. Se tiver exclusivamente está errado e acabou. Será que é assim mesmo que funciona? Olha só o que ele destaca ali. Ó. A criação das CAPs, ela foi, pela Lei Eloy Chaves, foi exclusivamente para os ferroviários? A gente viu lá atrás. Foi ou não? Era para as empresas ferroviárias e para os, respectivamente, trabalhadores ferroviários? A gente viu que sim, né? Então, o item está certo. Cuidado que quando aparece a palavra exclusivamente, a palavra apenas, tão somente, não quer dizer necessariamente que o item esteja errado, tá? Essa afirmação que dizem por aí, ela não é verdadeira. Eu tenho que tomar bastante cuidado, tá? Então, peço para vocês que revejam esse vídeo depois, anotem, deixem tudo esquematizado para não perder a questão da Lei Eloy Chaves, tá? O vídeo de hoje é só sobre essa lei, porque ela é muito importante, para que a gente não haja nenhum tipo de dúvida. Viram ali que eu botei 4 questõezinhas, sempre gravitando ali. Vocês vão encontrar muitas e muitas questões da Lei Eloy Chaves, tá? Ela é muito importante, é muito comum em prova. Então peço para vocês, mais uma vez, humildemente, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, me segue lá no Instagram, Prof. Cristiano Carvalho, tá? E vamos seguindo aí firmes e motivados até a aprovação. Valeu, pessoal? Até o próximo vídeo.